Bom dia! A nossa aula de hoje vai ser sobre identificar alguns sinais precoces do neurodesenvolvimento a partir do marco do desenvolvimento infantil. Eu sou o professor Dr. Darlan Santos. Espero que vocês gostem da nossa aula. Temos como objetivo dessa aula capacitar os professores, para que possam vir a observar os marcos de desenvolvimento infantil e reconhecer, a partir desses marcos, possíveis indícios, sinais de alguns transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, desortografia, entre outros. Nosso propósito não vai ser diagnosticar, mas sim observar, registrar e encaminhar, visto que estamos trabalhando no ambiente escolar. Para isso, a gente tem que se perguntar o que é neurodesenvolvimento. Neurodesenvolvimento é um conjunto de processos nas quais o nosso cérebro vai se organizar para exercer algumas funções vitais. Então, assim, falar, andar, aprender de uma forma geral, relacionar-se com o outro, se comunicar, todos esses processos, eles fazem parte do desenvolvimento cerebral, E o que a gente fala, assim, cada criança ela tem o seu ritmo de desenvolvimento, mas há marcos que ajudam o quê? A identificar se algo vai merecer atenção especial ou não. Então, esses são chamados os marcos do desenvolvimento. E isso acontece em diversas áreas, na área motora, na área da linguagem. Então, para isso a gente vai ver o quê? Um pouquinho de alguns marcos do desenvolvimento. A gente tem ali, eu trouxe para vocês principalmente três áreas: comunicação, motricidade e socialização. Dentro da comunicação, a partir de 1 ano de idade, a criança fala algumas palavras simples, Já na motricidade, ela tende a andar com algum apoio. E na socialização, ela sorri e reconhece a família. Darlan, mas meu filho ainda não anda, Ele tem 1 ano e não anda. Ele tem algum atraso? Isso tem que observar um pouco mais. Mas, como a gente falou no slide anterior, cada criança tem seu tempo? Não. Mas o que vai determinar esse desenvolvimento? A interação da criança com o ambiente, com a tarefa que ela é exposta, as vivências e também as questões individuais, as questões genéticas, hereditárias. Então, essa tríade, ambiente, tarefa e indivíduo, vai determinar esse desenvolvimento. Lógico, cada um vai ter, a gente tem os marcos, mas a gente pode ter uma criança de 1 ano que já anda e uma criança de 1 ano que não anda. Por quê? Porque ela foi muito estimulada e a outra não. Ok? Vamos pensar aqui agora numa criança de 2 anos, um pouquinho mais velha. Em termos de comunicação, ela já faz frases com até 2 palavras. Então, na escola, ali, você trabalhando com o seu aluno, ele tem 2 anos, ele só fala papai e mamãe, já dá indício que tem algum tipo de atraso no desenvolvimento relacionado à comunicação. Uma criança de 2 anos, ela já tem que correr, ela já tem que empilhar blocos na área da motricidade. E, em termos sociais, ela já imita adultos, Então já brinca de forma paralela. Então são alguns indícios para a gente observar. 4 anos, ela já tem que contar histórias simples, em termos de comunicação. Na motricidade, ela já usa o lápis, pode ser a pegada trípode ou pode ser a pegada bastão, não importa, mas ela já vai estar usando o lápis. Ela pula num pé só, então são alguns marcos do desenvolvimento. E na socialização, ela já brinca, já se interessa por outras crianças. Aos 6 anos, a gente já tem algumas crianças lendo algumas palavras,
né? Em relação à motricidade, ela já escreve, independente da fase da linguagem da escrita, e ela pula de uma forma mais coordenada. Em termos sociais, a criança de 6 anos ela já compreende regras sociais. Então, na escola, nós temos esses pontos que nós observamos, né, para poder pensar e analisar e até mesmo encaminhar essa criança para algum especialista ou não, de acordo com esses marcos do desenvolvimento infantil. Então, a nossa intenção é o quê? Observar desvio ou algum tipo de atraso persistente para que seja essencial essa observação, né, no nosso registro, no nosso encaminhamento ou não dessa criança. E aí a gente se pergunta, o que é neurodivergência? O que são crianças, indivíduos neurodivergentes? Então, o neurodivergente é quando o nosso cérebro, o cérebro de um indivíduo, ele funciona de maneira diferente do padrão considerado típico. Então, isso vai estar ligado ao funcionamento cerebral. Pode estar ligado a alguma área específica, pode estar ligado às conexões que o cérebro faz entre as áreas. E aí nós temos alguns transtornos que o cérebro funciona de forma diferente. Por exemplo, o transtorno do espectro autista. Nós temos na literatura que o cerebelo das crianças com transtorno do espectro autista, eles têm uma conexão não tão boa com as outras áreas. Então, eles apresentam algumas características, né? Por exemplo, o feedback, o controle motor durante o movimento. Então, a criança com autismo não faz muito bem isso. O TDAH, né? Então, assim, o TDAH, a gente já tem a área pré-frontal que não funciona de maneira, vamos dizer assim, correta. Então, a gente tem neurotransmissores ali que não faz muito bem o papel que eles deveriam fazer nessa área. Tá? Então, por isso mesmo, cada tipo de transtorno vai ter uma medicação específica, quando tiver que tomar medicação, para atuar junto a essa área cerebral ali que não funciona de uma forma correta. Então, alguns comportamentos que apresentam cada tipo de transtorno. No autismo, dificuldades na comunicação e a interação social, eles são o cerne, né, desse espectro. O TDAH, a agitação, a impulsividade e a desatenção são características básicas do déficit de atenção e da hiperatividade. Na dislexia, a criança vai ter dificuldade em reconhecer as palavras escritas, vai acabar trocando, embolando as palavras. E na desortografia, os erros persistentes na escrita e também na ortografia das palavras. Então, assim, uma coisa muito importante que nós temos que entender, não é falta de esforço, né? Não é porque aquela criança não quer fazer, é uma forma diferente de aprender e de se expressar. Então, enquanto professores, nós temos que entender esse funcionamento e buscar maneiras sólidas para melhorar o nosso ensino, para que realmente aconteça uma aprendizagem significativa para essas crianças. Alguns sinais de alerta que são fundamentais que nós observemos na sala de aula, vamos dizer assim, né, na escola, que eles podem aparecer. Então, vamos dar um exemplo no TEA. A criança não responde enquanto é chamada, evita contato visual, tem dificuldade de brincar com outras crianças e tem muita resistência a mudanças, né, por conta da questão da rigidez cognitiva desse transtorno. No TDAH, né, ela vai distrair facilmente, fala de forma excessiva, interrompe os outros colegas, interrompe o professor e tem dificuldade em seguir instruções. Na dislexia e na desortografia, troca letras e sílabas, tem a escrita espelhada por muitas vezes e
tem dificuldade com rimas, com som, com ritmo. Então, são algumas características fundamentais desses transtornos. Então, é muito, muito importante que a gente observe, que a gente faça um relatório e possivelmente um encaminhamento, né, dessa criança na escola. Mas o mais importante não é que a gente faça encaminhamento. O mais importante é que a gente ajuste a nossa sala de aula, né, que a gente ajuste a forma que a gente ensina para poder atender de forma individual essas crianças com algum tipo de transtorno. E o papel do professor? O papel do professor é fundamental. Por quê? Porque o professor ele é a primeira ponte entre a criança e o apoio adequado. Então o professor está ali no dia a dia com aquela criança, todos os dias. Ele observa, ele ajuda, ele acolhe. Então o professor ele é fundamental nesse processo. Então algumas características que o professor tem que ter: observar com atenção. Cada indivíduo é único e a gente tem que olhar o indivíduo não como um diagnóstico, não como um transtorno, mas temos que olhar o indivíduo pelo prisma do indivíduo, né? Da criança. Quais são as potencialidades dessa criança? O que ela pode nos oferecer? E a partir dessas potencialidades, a gente desenvolver um plano de ação para que ele consiga aprender com qualidade, de forma significativa. Registrar comportamentos repetitivos ou persistentes. Então, esse registro ele é muito importante. Por quê? Porque a gente começa a passar a entender como esse comportamento ocorre, né? Qual é a frequência desse comportamento e, assim, o que pode gerar esse comportamento. Então, isso é muito importante. Conversar com a equipe pedagógica e com a família. Essa troca ela é fundamental. Evitar rótulos e julgamentos, como eu falei anteriormente. A criança ela não é um diagnóstico, né? A criança ela é um indivíduo. E como nós vimos em alguns slides, aquele comportamento não é porque ela quer, né? Aquele comportamento ele ocorre devido à neurodivergência do cérebro dela. Então nós temos que entender esse comportamento, não julgar e organizar a nossa sala, organizar a nossa forma de intervenção para que essa criança tenha mais possibilidade de aprendizagem. E para que isso ocorra, nós temos o quê? Que ter empatia, ter acolhimento e agir com responsabilidade. Mas mais do que isso, a gente tem que trabalhar com ciência, né? Temos que trabalhar com evidências científicas e trabalhar de forma que a gente traga as melhores proposições para essas crianças. Então eu trago aqui para vocês, que vocês trabalhem durante essa semana, o quê? Uma atividade de observação, uma prática. Você vai escolher um aluno e vai registrar essa semana 2 comportamentos que chamaram sua atenção, né? Com base nos marcos de desenvolvimento que nós falamos aqui. Tá? Quando e onde essas situações ocorrem. E também como ele reage em momentos de interação, leitura, fala. E na próxima aula nós vamos discutir juntos sobre isso. Combinado? Nessa aula, a gente aprendeu o quê? Né? Nessa introdução. O que é neurodesenvolvimento? Quais são os principais marcos do desenvolvimento nas 3 áreas: linguagem, motricidade e socialização? O que são crianças neurodivergentes e alguns sinais de alerta que nós temos que perceber dentro especificamente da sala de aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tá? Muito obrigado e até a próxima. Como eu falo para vocês, para a gente encerrar, os professores informados eles transformam vidas. Então,
Juntos nós vamos construir o quê? Uma escola mais atenta e acolhedora para nossas crianças. Um abraço.